Bom, pessoal, estamos aqui começando mais um Movimento e Saúde podcast, que é um oferecimento das empresas Clínica de Fisioterapia Bela Físio, Escola de Natação Peixinho, Assessoria Esportiva CMZ Esportes. Hoje a gente vai ter uma temática aqui e um convidado que eu conheci hoje aqui, que espero que a gente vire amigos, porque as referências são boas, né, Beto? E ele vai fazer uma apresentação e a temática vai ser sobre ciclismo. Um esporte com bastante gente praticando, inclusive em Canoas, nós estávamos conversando aqui antes, né, Beto? E que às vezes as pessoas não sabem aonde praticar mais ou praticar com mais segurança. E a gente vai rodar esse papo aqui, que tu tem bastante novidade aí para ofertar também para quem quiser fazer uma experiência diferente no ciclismo, né? Até uma experiência internacional que a gente estava conversando aqui. Então, como o teu nome é muito grande, eu te agradeço aqui, eu vou te chamar de Beto todo o bate-papo aqui. Tu te apresenta, dá o teu nome, para o pessoal que não conhece. Meu nome é Carlos Candiota, que normalmente eu esqueço de falar aqui. E aí o Beto começa a se apresentar aqui. Muito obrigado por ter vindo, viu, Beto? Obrigado, Carlos. Obrigado ao Movimento Saúde aí. Meu nome é Roberto Leite Rodrigues Júnior. Então, não tinha como eu gravar todo esse. Mais conhecido como Beto. Meu pai é o Betão, né? Sou de Novo Hamburgo. Sou atleta da modalidade ciclismo, né? E estou há 38 anos no esporte. E o teu pai também praticava o ciclismo? Meu pai, sim, desde 1974. Então também tem umas boas histórias para contar o seu Betão. Boas histórias do seu Betão aí. Então tá, Beto. E o que é hoje, o que tu compete? Quais são as modalidades do ciclismo? Eu sempre puxo para natação, que é meu esporte de origem, né? A gente, para continuar competindo depois de uma faixa etária, a gente vai para natação master, vai para travessia. Como é que funciona isso? Como é que tá hoje para quem é federado, né? Eu até falei, deixar um abraço aqui pro Polenta, o nosso amigo que também saiu da natação e migrou para o ciclismo e começou a participar e foi para as provas do estadual, né? Sim. E a gente tem às vezes pouca informação sobre isso, mas tem um circuito, né? Para quem está de fora, assim, saber se para participar. Sim, hoje praticamente a gente está hoje participando do Campeonato Gaúcho, né? Que vocês podem entrar no site, fgc.com.br, Instagram também da Federação Gaúcha, que lá tem o calendário esportivo do ciclismo e mountain bike, né? Então nós temos essas duas modalidades. Ciclismo é o ciclismo de estrada. As antigas, para quem não lembra, mas quem viveu ali, as caloidés, né? Claro que são bicicletas muito mais tecnológicas, né? E o mountain bike é a bike fora de estrada com pneu mais grosso, né? Então a modalidade hoje que nós participamos são provas de resistência, né? Ou provas de contrarrelógio. Contrarrelógio é uma prova individual, que é uma bike mais parecida com aquelas do triatlon que o pessoal usa no Ironman. São bicicletas mais aerodinâmicas com rodas mais específicas, né, para ter mais velocidade. Então são duas modalidades do ciclismo hoje que a gente participa do campeonato. O contra-relógio é aquele que a gente acompanha mais na Olimpíada, que a gente está agora no finalzinho do ciclo, que tu consegue ver aqueles contra-relógios, às vezes tem com perseguição ou não. O contra-relógio tem por equipe também, né? Tem individual e por equipe. O ciclismo é muito marcado por algumas estratégias de equipe, né? Sim. Hoje eu sempre falo, né? Isso eu falo para os meus... Como é que funciona isso para quem não entende? Eu sempre uso essa frase aqui, mas é porque tem muita gente que... A gente falou sobre nutrição semana passada. Um amigo meu de São Paulo se motivou para fazer o desafio da nutrição que a gente está lançando essa semana aí na Geração Água. Então, por isso que eu falo, a gente está falando aqui algumas coisas que são rotinas até para nós, né? Sim. Não é a minha modalidade, mas entendo do esporte, né? Já participei do triatlo, nós estávamos conversando ali. Não é tão estranho, mas para pessoas às vezes que vê na TV ou daqui a pouco tem o seu pedal de final de semana e a gente vai linkando essas informações aí para o pessoal, de repente, gostar um pouquinho mais ou participar de uma prova e se motivar a ter um pouquinho mais de movimento e saúde na sua vida, né? Hoje a prática do ciclismo ou mountain bike são modalidades muito bem benéficas, né? Sempre falo, acho que a natação é um esporte muito completo e o ciclismo também. E o ciclismo vem numa crescente muito grande. Sim, a corrida a gente sempre fala muito bem também, mas a corrida tem o detalhe, tem que ter um cuidado muito especial com lesões, né? Como todo o esporte, né? Mas muito é falado que o esporte muito completo é natação e ciclismo, né? E o remo também, exatamente. Então, eu que estou há 38 anos dentro do esporte do ciclismo, eu nunca tive uma lesão, né? Hoje eu tenho amigos que vêm da corrida, cara, eu tive um problema no joelho, tornozelo, tu pedala tanto tempo, tu nunca teve lesão. Claro que tem também os seus caminhos, né? O bike fit, medição postural, o seu ajuste certo da sapatilha, né?
para evitar futuras lesões, né? Mas hoje a bike é um exercício assim para quem quer iniciar hoje, praticar algum esporte, que não gosta de caminhar, não gosta de ir numa academia, que gosta de pegar um ventinho no rosto, a bike e uma distância maior, né? E uma distância maior, exatamente. É um exercício bom, porque hoje tu tem que se encontrar. O importante é se movimentar. Independente se for correr, for na academia, esse é o objetivo nadar, número 1, né? É manter saúde, né? Saúde em primeiro lugar, né? Então a bike hoje, ela te desperta uma vontade que tu tem de infância, que nós, da nossa geração, sempre tínhamos bicicleta. As crianças hoje dessa geração nova, mais o computador e celular. A gente, falando aqui, é uma pena, imagino... né? Não, tu deve ter pego as pistas de bicicross. Sim, cara. Hoje, claro. O mesmo problema do campo de futebol que não tem mais. Tu tinha uma pista que tu conseguia andar com as bicicletas. Na nossa época, nós íamos de bicicleta para a escola. É verdade. Hoje nós não podemos deixar nossos filhos ir para a escola de bike. A questão do perigo do trânsito e o perigo de assalto, né? Hoje, infelizmente, não temos essa liberdade, né? Então, a bike, ela pode proporcionar muitas coisas boas, mas eu acho que nós precisávamos ter mais organizações, né, nas nossas cidades, no nosso estado, com ciclovias, com seguranças, com parques, para proporcionar mais esse bem-estar às pessoas, né? Então, infelizmente, nós estamos com poucas áreas, né, para a prática da bicicleta com segurança, né? A gente está falando do respeito no trânsito, né? Não é só uma questão da bicicleta, mas é importante abordar. É a questão do pedestre, do motorista, o comportamento do motorista andando de bicicleta às vezes é o mesmo, né? É um comportamento inseguro e tu tem que se sentir pertencendo ao trânsito, né? E isso é uma questão que impacta muito na questão do ciclista pedalando sozinho, que tem os seus perigos, a gente podia até falar disso e depois voltar ali para as modalidades, e também em pelotão, né, que a gente vê aumentando muito as pessoas pedalando por lazer ou como atividade física, que é a sua atividade da semana. Aqui em Canoas tem alguns grupos, acredito que na região metropolitana toda, que tu é de São Leopoldo e também em Novo Hamburgo, que tu falou que tem os contatos, e tem aumentado muito, que me chama a atenção o pessoal pegando BR, sem sinalização, tipo aquela vamos, eu brinco com isso nas outras modalidades, que nem na natação, não dá para fazer de qualquer jeito uma travessia, água aberta, né? Numa piscina tu já tem que ter alguns cuidados para fazer um volume maior, mergulhar, fazer apnoé. O pessoal da corrida também, vamos fazer uma maratona. Há pouco tempo atrás faleceu, né? Um cara que estava num treinamento aí, que decidiram fazer uma maratona e o cara não sobreviveu ali, saiu de um treino para fazer 42. Não é assim, né? Vamos lá, que a cabeça comanda o corpo, o corpo tem limite. Sim. Então a gente podia falar um pouquinho dessa questão do que tu já teve loja, tu falou, né, Beto? O que é um pedal seguro, vamos dizer assim, em grupo ou sozinho? O que basicamente as pessoas têm que cuidar, né? A primeira segurança que a pessoa tem que pensar é a sua segurança. Primeira coisa, um bike, ela tem que... Eu sempre falo, tive loja, né, como nós tínhamos a Betos Bike em Novo Hamburgo, né, foi fechado em 2018. Mas nós sempre vendíamos a bicicleta com complemento de segurança, obrigatório. Diz, cara, não vai sair da loja sem um capacete. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto é a sinalização. O pessoal acha que não salva a vida, salva, né? Sim. Tanto da moto como da bicicleta, né? Às vezes tu tá parado, do jeito de... Tu falou da sapatilha. Sim. Não consegue tirar o pé. Exato. Tu vai bater com o teu corpo, né? Ou é com o ombro, com as costas, o ciclista que pedala, ele não tem, a não ser a modalidade downhill, né? Que é a descida de montanha, que os caras usam capacete fechado, proteção de coluna, cotoveleira, joelheira, né? O ciclismo é a sua bermuda, essa calça, a luvinha fininha e o capacete. E tu protegendo a bike. E tu protegendo o seu corpo e sua bike. Então, o mínimo que tu tem que sair é o capacete, que vai te dar a segurança plena, né, de uma queda, né, que hoje um tombo de bike é 90% tu bate a cabeça. É difícil tu não bater a cabeça, né, quando tu cai, né, com a bike. Mas precisa a segurança, em primeiro lugar, o capacete, né, e aí depois a sinalização. Tu tem que estar visível ao trânsito, né? Porque, como tu falaste, nosso trânsito, ele é muito intenso. As grandes cidades, quem mora em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Canoas, Esteio, um fluxo muito intenso de carros, né? Ele sai com o mesmo fluxo da BR, porque a gente tem uma BR cortando toda essa cidade que tu falou, né? E vai para uma via urbana, muitas vezes com a mesma velocidade, né? Acumulativa, exatamente. Então, nós não temos ainda um respeito pelo ciclista adequado, né?
Então nós temos que também fazer-se dar o respeito, a gente conduzir da mesma maneira que o carro, né? Então o que acontece? Pelos grupos, né, que agora saem de Canoas, saem de Sapucaia, grupos de 50 até 100 pessoas, né? Suas sinalizações, principalmente à noite, que o pessoal trabalha, quer pedalar, quer fazer alguma atividade. Eu vejo né? Muita gente ouvindo de Porto Alegre com uma roupa preta, escura, que tu só vê algum brilho da bicicleta quando chega muito perto. Né? Roupas refletivas, né, à noite. Né? Quem anda de dia também é necessário Ajuda, ter né? uma roupa mais clara ou sinalizador, né? Mas à noite é fundamental, né? Tu botar um colete refletivo, uma camisa que reflete, o pisca, né? E roupas claras, né? Roupas claras, né? Vocês ter o grupo que está organizando esse pedal, ter uns 2, 3 condutores, né? Para ficar atrás do grupo, para conduzir, para sinalizar, para não deixar ninguém dispersar, para não deixar ninguém dispersar, para vocês entenderem que o trânsito está aberto, né? Não é um evento, né? Isso é as pessoas às vezes, eu estou pedalando com um grupo, quando vê ela está no meio da pista, né? E aí fica inseguro, porque o carro daqui a pouco ele está pensando que está em fila única ou no máximo 2x2, que 2x2 dá 1,5 m, mas eu sugiro sempre andar um atrás do outro em fila única, né? Principalmente na BR. Nossa, isso aí eu particularmente, né? Eu vivia na BR-116 Novo Hamburgo, Porto Alegre, nos finais de semana. Nós nos encontrávamos com um grupo em Porto Alegre e a gente vivia um treino direto, né? Eu acho que faz mais de 10 anos que eu não ando na BR-116. Eu não consigo me imaginar mais andando na BR-116, disputando um espaço com os carros e caminhões. E né? teve a questão da segurança de alguns pontos da BR que eram muito inseguros para o ciclista, porque tomar pedrada, derrubar a bicicleta, ficar esperando o cara voltar. Na pedreira ali, a gente teve vários casos. O pelotão passava, tinha uns caras com um pedaço de pau esperando o grupo ali para roubar a bicicleta. Ou lá no retorno, tomar pedrada, né? Então isso até acabou agora, né? Mas porque diminuiu muito o número de tráfego de bike ali, né? Mas agora a segurança também, tu tem que pensar onde vai andar, né? Isso é interior, na cidade. E as bicicletas mais valiosas do que eram naquela época, né? Porque hoje o valor de uma bicicleta subiu bastante. Às vezes o pessoal deixa ali na escola, não dá para deixar aí, e já levaram bicicleta assim, cara, a bicicleta vale o valor de um carro, 30 mil, 35, 20 mil. Tu não trouxe nada, que eu não ia passar aqui, mas e a responsabilidade, e a responsabilidade de quem fica, né? A responsabilidade não tem como hoje. O custo do material de competição ficou muito alto, né? Então, tu ter hoje um equipamento para competição, nível competição, a tecnologia, tu tá acompanhando a evolução e o preço, né? Então, infelizmente, o Brasil, como todo equipamento importado, nós temos os tributos, né? Então, nós pagamos, nós brasileiros, o dobro, né? Sempre dos produtos, né? Então, se torna caro. Daí a questão segurança é um fator muito importante, né? Então tu recomenda que o pessoal cuide, fazer a fila única ali, né? Não fazer em dupla, né? Pela questão de avançar, e daqui a pouco sempre tem um que vai passar os outros, vai virar uma terceira bicicleta, né? Numa faixa que muitas vezes está difícil para o carro andar também, né? Por tudo isso que a gente falou, eu estou sempre na preferencial com outro carro, então com a bicicleta o raciocínio é mais forte ainda, e o pessoal não se dá conta que por mais que tu ande rápido de bicicleta, a diferença para um carro numa BR às vezes é 60, 70 km, né? Dependendo da velocidade do pelotão, né? E quando a gente que está comentando aqui, que sabe, tu não te dá conta que tu espaçado na cabeça do carro, pode ser que acabou aquele pelotão, né? Daí ele entra, quando ele entra, ele pode atingir tá na alguém na traseira do outro. Daí não consegue voltar para onde ele estava, né? Então é isso que tu está recomendando, que tu não faz mais e que as pessoas que façam cuidem muito. Um detalhe bem simples também, quando tu tá pedalando, tu tem uma sinaleira que tá fechada, mas não tá passando ninguém. Normalmente o ciclista avança. Exatamente. Né? Porque não quer tirar o pé do pedal, ele quer aproveitar a velocidade que ele está, né? Mas o correto é parar. Né? Fazer parte do trânsito. Fazer parte do trânsito. Tu tem que... A mesma coisa, tu tá andando, é tirar a mão direita, sinalizar que tu vai entrar para a direita. A mão esquerda vai entrar para o lado esquerdo. É como se fosse um pisca, né? Tu tem que imaginar... Como era antigamente com os carros, né? Para cima tu ia... que não tinha sinaleira. Tu tá no fluxo do carro, tu tem que imaginar que tu tem que ser visível. Não é que a gente é antigo, né? Não, até que nossos pais nos contaram que era assim. A gente é novo. Isso aí hoje... Desculpa aí. Nossas idades não dá para se contar, né? Mas... nós temos que ter visão do trânsito
como tu tivesse de moto, de carro ou de caminhão. Tu é um veículo, né, sem motor. Claro que tu pensa assim, eu sou um veículo, eu posso andar no meio da rua. Não, tu é um veículo mais lento, né? Então, normalmente, é que nós teríamos que ter a ciclofaixa para nos proteger. Não temos. Aonde vai andar? No acostamento. Não tem acostamento. Na linha branca. Né? Ali é onde tu pode ter o máximo... A saída de Canoas ali em direção a Porto Alegre, que foi feita a terceira faixa, ali é um local que o pessoal acha que dá para pedalar, mas não dá, né? Não. Porque a faixa tá colada no muro, né? Sim. Tu não tem nem espaço. Não tem espaço, exatamente. Ali tu tá espremido, né? Ali cara, imagina uma sequência de caminhão passando por ali com um grupo de 50 pessoas, 40 pessoas na BR-116. E precisa de autorização para fazer isso? Eu vejo às vezes o pessoal reclamar que quer ir para a praia pedalando. Como é que funciona hoje isso? Liberou, porque uma época tinha uma discussão bem grande disso, né? De autorizar. Essa dos grupos aqui em Canoas, aconteceu muito disso, achar que não precisa, mas é o impacto. Pelo menos avisar, não que vai ter algum batedor, sim, mas para a fiscalização e os órgãos ali, pelo menos saber que tem um grupo grande, ou tem alguém se deslocando. Ontem até eu participei do pedal do Danda, né? Que ele fez um treino em Feliz. Foi um pedal super de quase 200 pessoas, né? Era treino sem, não era evento, era um treino que reuniu amigos, né? E deu 200 pessoas, saiu aquele grupo grande, né? Mas todo mundo consciente, foi avisado, pessoal, andem como vocês fizessem no seu treino normal, não, o grupo não, o pelotão não pode fechar a estrada e isso tal. Que tu falou, ter algumas pessoas organizando faz toda a diferença. Então isso é a orientação, né? Então cada um, nossa, foi um sucesso, todo mundo andou 125 quilômetros, foi para Alto Feliz, foi lá para Farroupilha, chegamos ali perto de Carlos Barbosa, Tupandi, voltamos ali pelo Caí, chegamos em Feliz. Um baita pedal, um percurso lindo assim. Que nem fala o meu sócio, só para fazer um parênteses aqui, que eu não faço isso nem de carro, os caras vão de bicicleta, ele fala isso aí. É verdade. O pessoal que tá parado em casa, 4h30 pedalando, é bastante, né? Mas é a conscientização, é tu saber que realmente tu tem que se colocar no trânsito como prevenção, né? Tu tem que pensar que tu tem um trânsito sempre atrás de ti, jamais andar em contramão. Eu vejo vários ciclistas às vezes andando na cidade. É um erro comum dos corredores também. Contramão, né? Achando assim, sim, eles estão me vendo. Não, mas tá totalmente errado. E tu tá aumentando aquilo que a gente falou da diferença das velocidades. E aí, o que acontece? Acontece a antipatia do condutor com o ciclista, né? É a mesma coisa nós brigarmos no trânsito com o motorista, né? Começa a dar antipatia. O cara passa e tira um fino, tu, né? Xinga e faz e pá e tal. Quando aí o cara para... Tu pega numa curva, por exemplo, né? Pela velocidade, por mais que eu queira respeitar o ciclista, eu não tô nem vendo. Claro, se tu imagina... Já aconteceu o cara ser atropelado de frente porque está contramão, né? O cara não viu. A colisão frontal em qualquer situação é ruim, porque né? quando tu está dirigindo um carro, tu fica sempre mais atento ao que está se movimentando maior. A tua visão, ela te engana. Daí tu imagina, não é normal vir uma bicicleta contramão, né? E a bicicleta não tem o farol, né? O cara não tá, às vezes tu não percebe. Então, Isso era um acidente muito comum com bicicleta quando começou a ter a mão única, né? Começaram a fazer os binários nas cidades, que tu não estava acostumado, tu só olhava daí tu esperava para um lado, não ver ninguém. Só que naquela faixa seria para não vir, né? E daí veio uma bicicleta na mão certa, que tu não estava esperando, porque tu estava esperando o fluxo contrário. Ela só vinha do lado, tu olhava lá, não vê ninguém quando eu vi. Isso está acontecendo muito na ciclovia em Novo Hamburgo, né? Que tem a ciclovia embaixo do trem. Sei. Daí o carro para, na extensão que foi feita. Ele olha para a direita, né? E ele quer ir para a esquerda e não vê, e ele está parado praticamente. Ele não espera no raciocínio. Ele não está em cima da ciclovia, mas ele não olha para o lado porque o trânsito não vem do outro lado. Sim, uma bicicleta. Mas exato. Então está acontecendo bastante. Aqui do paralelo à linha do Transurb acontecia bastante, porque um lado ficou faixa única, que era mão dupla, e do outro lado ficou mão normal. Daí tu ficava com essa, até tu te acostumar com isso, e muito tempo atravessando ali, né? Mas é o que acontece mesmo. Então as orientações são essas. Sim. Capacete, sinalização, andar na via como se fosse um condutor normal de um automóvel. Um comboio um atrás do outro. Botar a galera, escolher 2, 3 condutores, um que puxa o ritmo, um que fecha a fila, um que fica no intermediário, comandando sempre grupo, sempre mais à direita.
Essa é a dica que eu dou, e ter muito cuidado à noite, né? Que isso é... E ter um local que confira a tua bike se ela está em condições de participar, né? Também, isso é importante. A gente fez um pedal mais longo, tem gente que às vezes faz um pedal mais no seu bairro, mas a segurança é importante, até do equipamento. Calibragem de pneu, né? Ver se está tudo apertadinho na bike, né? Isso tem que estar em dia, a bike... Então tá, vamos voltar ali para as modalidades, então, contra-relógio e estrada. Pois é. A última vez que eu vi, estava tendo algumas provas em autódromo ali, não sei se era, não tem, tem mais. Sim, o Campeonato Gaúcho sempre tem uma etapa em Santa Cruz, no autódromo. Tinha uns duatlon terrestre também, que é correr, pedalar e correr, era sempre meio junto, assim, agora não está tendo, agora que teve uma prova vinculada a ciclismo e duatlon, né? Ficou 2 anos sem competição ou mais de ciclismo? Na pandemia? Foi 2 anos. A Natasha ficou 2 anos e meio, né? Ela voltou só no outro... 2 anos sem. No outro semestre. E o autódromo, ele ajuda a segurança. Desculpa. A segurança nossa, daí tu tá ali fechado, né? Pena que a gente os autódromos hoje a gente tem em Guaporé, Santa Cruz, Nova Santa Rita, né? O Velopark e Tarumã, né? Só que o custo, né, do aluguel do autódromo é muito alto, né? Então teria que fechar alguns patrocinadores. Sim. Ou, enfim, a cidade ou a própria marca do autódromo, ver se tem algum vínculo em termos de querer incentivar a colocar o esporte ali dentro, né? Vou fazer um duatlon terrestre, vou fazer um ciclismo, juntar as provas, um desafio de 12 horas de bike, um desafio 24 horas de bike, né? Isso seria interessante, né? Mas é muito legal. E também as modalidades que são feitas ali, pode ser feito o contra-relógio e a prova de resistência, né? E nós paramos aí, o contra-relógio é aquele que a gente vê na TV, que pode ser por equipe, eu te perguntei. Isso, que tem a equipe, que é montada. Como é que funciona isso para a gente entender bem, pessoal que não... O contra-relógio de equipe é formado, depende a competição que está, se é nível nacional, internacional ou estadual. E o critério, vamos botar um contra-relógio por equipe, 4 caras que vão fazer 20 quilômetros, né, de contra-relógio. Os 4 atletas da mesma equipe, eles vão fazer um revezamento, né, para fechar ao menos tempo os 20 quilômetros. Então a equipe ganhadora, vamos lá, vai estar 10, 15 equipes com 4 caras. Cada equipe sai 1 minuto ou 2 na frente, uma da outra, né? Sai os 4 juntos. Sai os 4 juntos. De estrada, essa é uma de prova estrada, de estrada. Ou um circuito grande, né? O Campeonato Gaúcho ano passado foi um circuito, né? No Lago Dourado, se eu não me engano, em Santa Cruz. E a nossa equipe ficou campeã gaúcha no revezamento por equipe, né? Então foi 5 atletas que fizeram o revezamento e fizeram o melhor tempo, né? Isso tem na Olimpíada, né? Tem nas grandes voltas, né? Tour de France, Giro de Itália, Volta da Espanha, tem o revezamento por equipe. E a gente tem uma grande volta aqui no Sul? No Sul, assim? Infelizmente, não temos, né? Tinha a volta do estado. A gente tem uma escola em Bagé, não sei se tu chegou a ver ali. Lá na divisa com o Uruguai é bem forte, né? Eles têm uma travessia de Bagé a Ceguá. Eles fazem às vezes ida e volta, e lá tem, né, na parte uruguaia... O Uruguai tem 3 grandes voltas, né? Tem a volta do Uruguai... O pessoal fala que vai competir lá, né? A volta do Uruguai... E é muito forte isso de sair um peletão para passear assim, né? Não, o Uruguai ele tem uma cultura europeia no ciclismo. É um absurdo, assim, o que o povo gosta tanto do ciclismo. O pessoal fica na beira da estrada com radinho, vai pra rua durante as provas, sim. Olha, eu corro lá há 20 anos. Eu participei 20 edições de uma volta lá, que é as 500 milhas do norte do Uruguai. E a gente se sente um atleta profissional quando corre no Uruguai. Que legal. Porque as pessoas te tratam como tu fosse o cara. Independente se é o primeiro, se é o último, tem um prestígio muito bom. Tem um reconhecimento do atleta. Reconhecimento do atleta que é fundamental. Mesmo. O Uruguai, assim, realmente nesse requisito do ciclismo, assim... E faz diferença. Eu te comentei ali que eu fiz algumas provas de triatlon e... Quando o pessoal vai Garopaba, era um local que era assim, que o cara às vezes estava no posto de gasolina, o cara da loja vinha e ficava não interessava. Sim, o pessoal te ajuda com uma água que tá fora, sim. Né? Tá ali torcendo, às vezes tu não conhece, fala pelo teu número, né? Te dá um incentivo. Quem treina muito, fica na estrada, e a gente corre aqui no Brasil, que não temos um reconhecimento do nosso esporte como o futebol. Quando tu vai numa competição,
tá tua esposa, tá tua filha, tá 2, 3 parentes assistindo, batendo palma, né? Então, quando tu chega num lugar que acontece até que nem o Ironman em Florianópolis, né? Nossa, vai uma multidão lá para te prestigiar, além dos parentes, vai muita gente olhar mesmo, né? Então, isso não acontece no ciclismo brasileiro, né? Acontece no Uruguai. No Uruguai, chega no final da etapa, tem 3, 5 mil pessoas esperando, querendo tirar foto menor, de ti, querendo tirar autógrafo, sem te conhecer, né? Então, isso é muito gratificante, tu te sente mais valorizado pelo esporte que tá fazendo, né? E o treino, Beto, o que é o treinamento pedal? Como é que era antigamente? A gente falou das mudanças da bicicleta, que todo mundo sabe o que era uma Caloi 10, Caloi 12, né? Que era o início, né? Eu brinquei aqui também no triatlo com o Zé e o Gustavo, que uma época as provas de triatlo não tinham conferência nenhuma, tu pedalava sem freio, sem nada. Sim. Isso no ciclismo deve ter também uma evolução muito grande, não só na questão da tecnologia, mas na questão de segurança. Sim. E o treinamento vem nessa... Apesar da fisiologia do treinamento não mudar, a teoria do treinamento não, mas a evolução é muito grande de material, os atletas também, né? Tô com uma estrutura, apesar das dificuldades que a gente fala, teve uma evolução muito grande nos últimos aí 20 anos, 25 anos. Né? Eu posso dizer que eu peguei toda a evolução assim da década de 80. Teu pai deve te contar histórias do que era. Porque ele começou na década de 60, né? 68 ele iniciou. Então, em 74 ele já competia, 68, 74 competia bastante, nível nacional, gaúcho, né? E aí depois, na década de 80, eu iniciei ali com meus 7 anos de idade, né? E peguei a bike de aço, né? Depois bike de alumínio, bike de carbono. Sem pedaleira, sem só com a pedaleirinha com fivela. Não tinha ponta, os trocadores de marcha, não tinha nos manetes, era na palanquinha, né? A bike pesava 10 quilos, hoje pesa 6,8 kg. Rodas de carbono, mudanças de pneu, largura, agora freio a disco na Speed, né? Então, cara, eu peguei toda essa evolução, né? Na natação chegou uma época dos trajes que, se não tivesse traje para todo mundo, não liberava o equipamento. O ciclismo chegou a ter isso? Tipo assim, algum material que era um limitante? Porque às vezes uma marca desenvolve uma e daí não vai dar para outra equipe. Não tem isso limitado, né? Até uma coisa que eu achei legal agora, vai ter os jogos escolares. Uma coisa que o cara pergunta muito é aquela roda, né? Por que usam às vezes? Sim, não as rodas lenticular, né? De carbono, roda fechada, né? Vai ter os jogos escolares agora, final do mês de julho. Julho em Novo Hamburgo, né? Até fazer o convite aí, depois posso te mandar o link para mandar aí para piazada aí de 12 a 16 anos, né? E lá tem uma regra que não pode ser usada a roda de carbono. E achei legal isso, porque normalmente a criança que está iniciando, às vezes tem um que vai ter, outro não vai ter, né? E no nosso esporte não tem essa limitação, né? Não tem esse... E faz muita diferença. Quem tem hoje mais grana, que tem um equipamento melhor e treina igual, o equipamento vai dar diferença, né? Então, mas se tu tem o mesmo equipamento, a pessoa treina igual, daí vai sobressair o atleta, né? Aquele que tem um diferencial, né? Mas o equipamento, ele se evoluiu muito, a questão de treinamento também. Na época que eu iniciei, nós tínhamos o Katai, né? O computadorzinho, aquele que marcava velocidade média. Nós treinávamos na média, né? Da velocidade, né? Era o que tinha. Depois esse era o parâmetro de treino. Saber a média, né? A gente tinha que treinar e a tua média, qual a tua média. Fazer a quilometragem na média tal. Exato. Tal quilometragem na média tal. Exatamente, a média. Daí depois começou a vir uns polarzinhos para botar uma frequência cardíaca, né? Aí na década de 90, Lance Armstrong veio com a cadência, né? Que revolucionou a questão, maneira de pedalar com mais cadência, menos força, né? Proteção de músculo, né? Então isso melhorou muito. Ele tá com um podcast, né? Também saiu um documentário sobre ele também, né? Então veio a cadência associada com o pulso, já deu para fazer uma montagem bem legal de planilhas, de treinamento e tal. E agora, para futuro, é potência, né? Potência, ela veio agora já veio, claro que isso lá fora já tem mais de 10 anos, né? No Brasil acho que estourou aí faz uns 2, 3 anos, né? E hoje os atletas profissionais é peso potência, né? Hoje é esse trabalho que tem que ser feito. Tu vai pro watts, no pedal. Watts potência, exatamente. Hoje tem que fazer os cálculos que é totalmente claro que associado também. E o que mudou também. isso no treino daí?
Tu tá treinando menos? Não, tá treinando a mesma coisa, não, melhor? Eu vou falar por mim, assim, né? Na minha época eu era mais novo. É que né? hoje, naturalmente, vai treinar melhor, né? Mas eu tô dizendo, tu pega um cara jovem, isso faz ele treinar menos ou ele vai precisar rodar? Porque no fundo, o que faz a diferença ali, claro, além da aptidão do cara, tudo, mas eu até comento, às vezes, o cara habilidoso, tem a questão do equipamento, mas tu fez uma comparação, né? Tudo igual, o que vai fazer a diferença? A diferença é o dia a dia, tu ter feito o volume, hoje, tu o que passado acontece, por algumas né? coisas. Tu né? precisa saber, vou falar agora do amador, né? Atleta amador que quer competir. Não adianta tu pegar uma planilha, né? E vou te dar uma planilha sem saber a tua rotina de vida. Uhum. E aí daqui a pouco eu vou fazer a mesma planilha para uma outra pessoa que ela não trabalha 8 horas por dia, ela não tem 2 filhos pequenos para cuidar. É diferente. Tu tem que ter uma coisa mais personalizada, né? Tu tem que entender o atleta. Tu tem que saber se ele precisa treinar 6 dias por semana ou 4. E se ele pode? E se ele pode, né? Porque o que acontece? Hoje muitas... manda a planilha. Cara, eu sempre falo, né? Qualquer pessoa que pegar um papel de pão e escrever um treino e largar para uma pessoa que nunca fez nada, ela vai evoluir. Exatamente. Ela vai evoluir. Porque ela está seguindo um cronograma, né? Mas tu ter o entendimento da rotina da pessoa, do amador, eu tô falando, que o cara teria que acordar às 4 da manhã para treinar até às 6. Tu tá falando que a gente teve o boom da corrida, que era isso. Vem lá, vem correr comigo. Nos primeiros momentos dá, mas depois ou vai gerar lesão, ou o cara não vai conseguir acompanhar o treino, ele não vai mais melhorar. Que não vai ter, que é um dos princípios do treinamento, a individualização, né? Sim, que o pessoal não entende isso aí, né? Porque isso tem que ser feito. É muito importante trazer muito isso. Muito importante fazer um histórico da pessoa, tu conversar com a pessoa, sabe? Ter o entendimento, saber a rotina, que horas acorda, que horas tu toma café, o que tu faz. E normalmente são treinos longos, né? O ciclismo, Sim, porque eu tenho atletas que da nossa turma ali que eles precisam treinar todo dia, né? Tem atletas que precisam 2 dias de descanso, que ele não recupera igual aquele que treina 6 dias por semana ou 7 dias por semana, né? Então tem a fisiologia também do atleta é importante, saber o que ele precisa. Tem uma prova no domingo, no sábado. Tem atletas que não podem andar. E o descanso faz parte do treino. Tem atletas que não podem andar um dia antes e tem atletas que precisam andar para estar bem no dia da corrida. Então são diferentes formas de reação que o corpo tem de cada um. Então, é individualidade, não adianta. Hoje tem que saber o entendimento da pessoa, né? Então, o treino hoje tem essa evolução toda, muito também, não só o equipamento da bike, mas os equipamentos de controle do atleta. Sim. Porque muita gente não sabe, né? Nós não tínhamos reloginho lá no começo, né? Tu não tinha nem tempo de medir a frequência. Tu não tinha nada, tu não sabia o que comer. Nossa, eu me lembro, assim, eu novo, né? Cara, eu não tomava café da manhã. E eu não tomava água no treino. Né? Eu também não. Eu acho estranho hoje fui tomar água. Vou te dizer, olha, eu saía, a minha... Parecia que era orgulho, né? Eu fiz 150 quilômetros com uma garrafinha de água. E não saía uma gota de suor. Claro, cara, imagina, não hidratava, né? E eu me lembro que acontecia eu tinha provas que eu tinha muita cãibra. Claro, 60 quilômetros, não tomava água. Sim, não processa mais nada. E há uns 6 anos atrás, deixa eu ver, nós estamos em 2023, 2018... uns 7, 8 anos atrás, eu conheci a Camila, a nutricionista, que é a nutricionista da equipe hoje, né? E aí ela me chamou lá e foi fazer a minha primeira avaliação e ela olhou minhas pernas secas. Quanto toma de água? Primeira pergunta, quanto toma de água por dia? Não sei se eu tomo 200 ml. Meu Deus, ela pegou um litro de água, largou na mesa, né? Vai tomando. E vai tomando. E para mim deu um boom. Uma diferença enorme quando eu aumentei a litragem de águas, litros de água por dia. Eu me lembro que a minha perna não aparecia a fibra muscular da panturrilha, ela era meio redonda, era tipo um falso magro, né? E, cara, fui emagrecendo, fui melhorando, começou a aparecer mais a musculatura, fui me sentindo melhor. Todo o processo, a água é fundamental. E aí foi um processo que eu daí comecei a suar muito. Daí eu treinava e disse, mas o que está acontecendo? Eu estou pingando. Claro, porque eu tinha água no corpo, né? Então esses detalhes são importantes e como a nutrição veio também pós, né? Na nossa época a gente não tinha entendimento nenhum de suplementação, do que comer, né? Como eu falei, comia à noite, acordava de manhã, não tenho fome, vou treinar. Fazia 100 km sem comer. Tem uma contrapartida que a gente se alimentava melhor também, né? Também. Não comia tanto na rua, não comia tanta coisa pronta, ou às vezes em casa tu come coisa pronta, né? Mas... Então,
volta naquilo de equilibrar o que é bom para ti, dentro da tua rotina, se tu consegue fazer alguma coisa para comer também, né? Isso aí. Então tá, Beto, nós estávamos falando dos calendários das provas ali, tu trouxe uma novidade aí que é a bike assistida. O que é a bike assistida para o pessoal entender? Cara, isso aí é uma nova, não é modalidade, é uma nova bicicleta mesmo que veio com motorzinho ali assistida, né, para te ajudar aonde tenha maior dificuldade, que normalmente é na subida, né? E isso eu vejo que veio fazer uma, como é que eu posso falar a palavra? Eu acho que não é inclusão, a palavra certa, ela trouxe mais aquela pessoa que já não conseguia andar mais em alguns grupos, né? Ela resgatou ela de volta. Acho que ela resgatou aquela vontade da pessoa andar num grupo que não podia mais, né? Ou aquela pessoa que, eu quero andar 60 km, mas eu não tenho esse condicionamento. E com essa bike elétrica, né, assistida, ela tem essa condição. É usada muito na Europa como meio de transporte já, né? Então, mas é uma bicicleta speed dessas, mountain bike, tem tudo? Tem mountain bike e tem a City Tour, que é a bike de cidade. Que é o que a gente mais vê aqui. Exatamente. Então, principalmente se tu vai mais para o interior ou para a praia, tem muita gente usando, em vez de ter uma motinha, uma bicicleta assistida. Pode pegar uma assistida. Não sabia que o nome era esse. É a bike assistida. Então, na Europa, ela já ultrapassou a venda da mountain bike normal. Então, a fatia de venda agora das bikes assistidas foi para 60%. Depois, os outros 40% é speed e mountain bike. Cara, é impressionante, assim. Eu vou te dizer que eu andei numa lá também. Tu pode pegar um sedentário ou idoso que não sobe uma lomba, por exemplo. Daí na hora da lomba ele liga. Eu vou te dar um exemplo. A minha esposa, a gente foi para uma subida nas Dolomitas, que é as montanhas da Itália. E a gente alugou aquela bike, nós e mais um casal. Que é o nosso próximo assunto, as tuas viagens. E nós subimos uma montanha de 10 km, que é difícil, né? Eu, normal, com uma bike de speed, eu subo, mas ela é difícil. Ela subiu comigo, pedalando, né? 20 e poucos por hora. E teve o prazer de chegar no topo e ver toda aquela paisagem linda e curtir. E chegar com o clima do pessoal, que é diferente de chegar de carro, ou chegar depois, ou não chegar. E chegou, tranquilo, depois descemos e tal. Então, se fosse uma bike normal, ela subiria, né? Mas demoraria muito mais tempo. Chegaria exausta lá em cima. E aí que tu tá falando que trouxe de volta gente que não tava nem fazendo, tinha desistido. Daí é que eu ia te falar. Cara, ela trouxe... Normalmente eu ia dizer, ela ia falar para ela, vamos fazer isso aí. Ela ia dizer, mas é puxado. Não, vamos ir. Né? E ali, não, vamos lá, vamos pegar essa bike, vamos fazer. Então é um resgate desse pessoal. Resgatou, assim, a vontade que as pessoas têm de pedalar, assim, mais longo, pegar mais... Vão subir? Vamos. Tem uma subida, com mais segurança. Com mais segurança, exatamente. Chega mais... E dentro daquele clima do pessoal, porque daí tu vai estar no pedal, ele vai estar assistido, mas vai estar todo mundo no pelotão. Meu pai tem 73 anos, né? Eu penso, daqui a pouco já... Ele não anda de bike assistida ainda, né? Mas agora eu tenho um aluno, Amadeu, doutor Amadeu, um abraço para ele. Hoje ele fez os 125 quilômetros do Passeio do Dana, com 2.000 de altimetria, tem 67 anos, andou junto conosco. Então ele trouxe uma igualdade, né? E não é que tu não faz força, né? Tu economiza força, mas tu faz o exercício, tu tá pedalando, tu tá fazendo toda... Uma das coisas legais da bike é tu tá junto, né? Exato. Porque, cara, esse é o ponto. Imagina eu pego 10 pessoas, né? E vamos subir a Gramado. Aí eu tenho 5 pessoas que andam num nível superior e 5... E aí, que graça tem daqui a pouco, um grupo vai na frente, o outro tá lá atrás, chega 1 hora, 2 depois. Então, ali não. Ali unificou, chegam todo mundo, curte todo mundo a mesma coisa, né? A vibe tá fazendo legal, esforço, tá fazendo a atividade dele. Tá fazendo a atividade física dele, tá, né, se exercitando, né? Tá ficando saudável igual, mas tem o seu conforto. E o cara que tá voltando, pode ser que ele volte ali daqui a pouco, o objetivo dele A dificuldade está onde? Na subida, que a subida é muito forte, muito difícil de conseguir acompanhar hoje, que nem eu. Hoje eu tô com quase 50 anos, eu vou acompanhar um moleque de 18 anos, é difícil. Né? Então, cada um numa curva, né? Um subindo, outro descendo. Exato. Verdade. Não, mas cara, as bikes veio muito forte, a tendência forte, né? Então, de novo, repito, uma pena que nosso país não está organizado para termos mais. A gente eu poderia ter vindo de Novo Hamburgo com uma bike elétrica agora, tivesse uma ciclovia,
vir pro teu trabalho, né? Ir pra tua casa. Canoas, que é uma cidade plana, tem uma, duas Exato. lombas no máximo. Facilita. Novo Hamburgo já não, né? Tem mais, mas pensando a cidade como o uso de bicicleta, local para deixar, não. As estações de trem, nossa, não foi projetada com isso, né? Sim. Nós não temos. Ela faz um corte em toda a região metropolitana e é uma briga para botar uma bicicleta num trem, para deixar ela. Onde é que vai deixar? Deixa a bicicleta ali, pega o trem, depois volta com a bicicleta. Então precisa ir com ela sempre, né? Sim. Mas elas não são pensadas assim, né? Mas seria uma ótima solução, né? E daí, já vamos puxar esse assunto, as tuas viagens para a Europa, tu vê que todo o sistema é pensado nisso, né? Para desafogar. Aí tu tá falando da Itália, tu falou da Itália ali, agora tu vai falar. Sim. Mas Itália, Alemanha, Holanda, né? São exemplos que estão aí. E como é que funciona isso? Porque toda vez que tu faz uma intervenção ou tu faz uma melhoria, a bicicleta tá dentro desse conjunto, né? Hoje... E não brigando, né? Que tu falou, a gente não pode ter a antipatia do motorista, tu falou, né? Não. O projeto não é assim, agora vou tirar uma faixa do motorista para botar de bicicleta. Não, vai integrando, né? Vai pensando a melhoria, né? É a questão cultural também, agora falando de nós irmos para o trabalho, né? Tu vê na Itália, toda a Europa, tu vê um cara de terno, com a sua mochilinha de couro, indo para o trabalho de bike. Né? Hoje, culturalmente, tu pensa assim, um cara, um executivo, não, tem que chegar de carro. É que nós temos o status, né? O carro é status, né? O carro é status, né? Então, a bicicleta só não é que, como eu te falei, eu vim de moto hoje pra cá, eu demorei 25 minutos. Pelo engarrafamento que estava, eu demoraria 1h10 para vir. Então, cara, economiza tempo. Tu tá fazendo exercício, mas temos que estar preparado para tudo isso, né? O que aconteceu na França, né? Pouco a gente sabe disso, né? Na França, quando teve a pandemia, uns 2 anos ali, o presidente da França, ele fez um investimento para quem tinha bike parada em casa, tu recebia 100 euros de ajuda de custo para consertar a tua bike para ir para o trabalho de bicicleta. O que ele estava evitando? Acúmulo de gente no trem e no ônibus. E já com aquilo tudo, um outro investimento com mais ciclovias. Mas aí não é ciclovias que vão ficar prontas daqui 5 anos. Mas o investimento do cara na saúde dele pedalando. Era imediato. Então, e a pessoa que não tinha bicicleta, daí tinha o incentivo da empresa. Para comprar. Eles iam fazer um abatimento fiscal para a empresa e a empresa daria o valor X para comprar a bicicleta para o funcionário. Então, essas coisas que nos, né, poxa, olha só como é planejado, como é, né? E aí, o tamanho da França ou da Itália, que, nossa, a Itália tem, sei lá, mas não quero te dizer assim, não quero mentir o número exato, mas eu acho que tem mais de, depois até posso pesquisar e ver, mas é mais de 3.000 quilômetros de ciclovia, né? E eu acho que o nosso... Não, acho que é mais de 3.000. Não, acho que é muito mais. Bom, enfim. Mas a proporção é muito... O país é muito menor. É muito menor e leva um balaio, né? Imagina, tem uma ciclovia Itália-Áustria, 200 km direto pela ciclovia. Meu pai sempre conta que foi fazer um estágio na França, da empresa que ele trabalhava, que ela era de um grupo francês, e ele chegava lá e ele achava estranho que ele nunca via o diretor da empresa chegando de carro, né? Daí eles falam, não, mas ele vem de bicicleta, ali um monte de gente vem, não sei. E a outra coisa que ele foi perguntar é que o cara que chegava primeiro deixava no final do estacionamento, não chegava na porta. Nós falando de cultura de novo, né? Mas por que o cara põe o carro lá dele? Não, porque se um colega chegar atrasado, ele chega perto do portão da porta, para o cara não se atrasar mais ou chegar no horário, né? Sim. E daí ele sempre fala, se fosse no Brasil, nunca, né? O cara vai deixar o carro longe, sou o primeiro, tem que deixar na porta. E ele assim, vira chacota, porque a questão do status, o cara tá mal ali, chegando de bicicleta. Sim. Nunca é legal, nunca é positivo, né? O cara tá mal, não nunca tem dinheiro pra comprar um carro, né? Não tá cuidando da saúde, nada, ajudando o trânsito, não tem nada a ver com isso aí. Nunca é positivo. Então tem a questão cultural muito forte, né? Enquanto não virar essa do status, eu tenho carro, eu sou melhor, eu sou pior, meu carro mais novo, mais velho, né? Mas essas questões é nós que temos que mudar, né? A questão alimentar, cultura, né? A gente pensar diferente, né? Fazer um comparativo. Quando tu fez isso aí, é muita diferença. Né? A gente precisa também ser mais
sei lá, a pessoa tem que ser mais educada no trânsito, a gente pensar diferente, uma E coisa assim que pela me gente, deixa, né? uma coisa que nos deixa muito triste, né, é a sujeira que tem nas nossas ruas, né, nas rodovias, é lixo, tu vê as pessoas jogando ainda essa cultura de tomar uma latinha, tocar pela janela, né, então... E quantos tombos dá assim, né? Às vezes tu querendo desviar de alguma coisa, ou da própria sujeira, derrapar, escapar. Eu que tô na estrada todo dia, né, 6 vezes por semana, às vezes 7, né, em torno de 500 a 600 quilômetros por semana, tu vê, nossa, o acostamento é lixo, né, é pedra, é brita, é cachorro morto, é bicho morto, é lata, resto de comida, fruta, tudo, né, o acostamento é isso aí, né, e nós não, antigamente, eu não sei o que aconteceu, mas tu lembra que vinha às vezes aquele caminhão varredura que passava até na BR-116 para limpar. Hoje não existe mais em lugar nenhum, tu não vê nem nas pequenas cidades no centro, que fazia a limpeza, né. Então isso nos não nos protege porque é um obstáculo, né? Nós hoje o acostamento para nós não é um lugar tranquilo também. Nós temos obstáculo, nós temos que estar tirando a mão do guidão toda vez sinalizando os obstáculos que tem, porque o companheiro que está atrás não está enxergando. Então daí imagina, eu estou no acostamento, tem um cachorro morto, um cachorro quase 1 metro. Tu tem que, né, tá atento e sinalizar para não dar um acidente. É um baita acidente, né? Beto, nós estávamos falando aí de Europa, ciclismo na Europa, e tu tem uma viagem aí que tu estava me contando, que é uma sequência aí, já que, claro, deu uma pausa ali da pandemia, né? Mas que tu está retomando com força aí agora. E aí, conta o que é essa ideia aí que tu me contou, muito legal, de levar o pessoal para pedalar na Europa. Vamos logo ali na Europa fazer um passeio. Logo ali, é uma pena que o euro tá tão caro, né? E a passagem aumentou bastante. Mas foi um presente, 2014, que eu presenteei meu pai por todos os anos de investimento que ele fez por mim, né, no ciclismo, né? Nossa, foi um cara que sempre me... A primeira viagem foi com esse motivo? 2014 foi isso, foi presentear ele para conhecer a Europa e ir no Giro de Itália, que era um sonho pra gente assistir uma competição internacional e ver os nossos ídolos, né? Então, fui lá, juntei uma grana durante 2 anos e levei ele e convidei mais 5 amigos. E a gente foi fazer essa trip com o Michele Bernardi, que era um atleta ex-profissional, que era fabricante de quadros, né, da marca Bernardi, que eu conheci quando eu tinha a loja, né, que ele importava para o Brasil. E ele me convidou, leva um grupo um dia lá, vamos passar uns dias na Itália pedalando. E a gente foi, passamos 14 dias, né. E lá tivemos a conversa, a gente conseguiu organizar em 2016, 2015 eu não fui, fiquei pensando no processo, né? Em 2016 virou um negócio, né? Então 16, 17, 18, 19, até antes da pandemia, a gente levou mais 4 grupos, né, para lá, sempre em torno de 9, 10, 11 dias, depende muito do que o grupo quer. E é um pedal cicloturismo na Itália, né? Vai formando o grupo aqui. A gente forma o grupo com esse aqui objetivo de levar sempre na data em maio, né? Porque maio tem a competição do Giro de Itália, que é a 2ª maior volta do mundo, né? Só perde para da França. E aí só perde para da França. A da França é agora? Já está acontecendo. Agora, tá acontecendo, né? Tá acontecendo. E aí nós juntamos essa galera e passamos momentos maravilhosos lá, assim, é surreal o que a gente tem essa experiência de pedalar, né, na Europa, como eu te falei, gastronomia, segurança. E quem não pedala, por exemplo, a esposa vai junto, ou a mulher que pedala e o marido vai junto, alguém da família, tem essa... Todos os anos só foram homens, né? Então agora, para 2024, a gente está... convidando as mulheres que queiram também ter essa experiência, né? Vamos aumentar um pouco mais o leque, né? Mas normalmente nós terminávamos a trip 10 dias e alguns anos os que participaram, né, da trip recebiam as esposas no último dia e faziam uma trip na Europa com elas depois, né? Então, mas agora a gente vai abrir para 2024, a gente tem 3 experiências, né? Vai ser em maio, né? No Giro de Itália, 10 dias. Terminando o Giro de Itália... Tu me falou uns pré-requisitos ali, o cara tem que pedalar, daqui a pouco alguém se interessa, manda uma mensagem depois. Tem dois pontos que os outros pedais que a gente fez lá são pedais duros, né? De 90, 100, 120 quilômetros. Que é uma sequência. 2.000 de altimetria, são 9 dias, 10 de pedal mesmo. Então a pessoa tem que ter um preparo físico.
como agora tem as bikes assistidas, tu não precisa ser o bambambam. Tu pode, né? Eu pedalo e tal, mas com a bike assistida tu vai curtir igual, vai fazer exatamente tudo, né? Que tenha proporcionado a fazer, conhecer leva nada lugares. Daqui, né? Tem tudo lá ou tem Aluga gente que lá. leva? A bike assistida tem que alugar mas lá. a tua, tu não leva? Eu já fiz várias coisas. Eu já levei a minha, eu já aluguei e já comprei uma bike lá e trouxe para o Brasil. Então tem várias maneiras que tu pode mas também o pessoal escolher. Normalmente ele está levando a sua. Mas esse último ano que eu fui agora, não vale a pena, porque subiu muito o custo de transportar as bikes para lá. E aí tem a questão do malabar, que tu tem que alugar um carro grande. Cara, é uma função. Então hoje vale a pena... A logística aumenta muito. Vale a pena alugar assistida e vale a pena alugar normal, né? Então nós estamos com essa experiência agora em abril, com um grupo misto, né? Mulher e homem para Giro de Itália, né? Em maio. Terminando o Giro de Itália, nós vamos fazer uma trip de casal, né? Vai ter um giro turístico de bike para casal, né? Estamos organizando também. E em julho vamos fazer o primeiro ano na França. Então vai ter 3 experiências ciclísticas aí comigo. 3 agendas. 3 agendas para 2024. Então legal. a gente conseguiu agora ampliar um pouco mais essa tentar trazer a mulherada também. Exato, a gente já tem algumas já estão já reservando os lugares aí também. A gente brinca aqui da lente da verdade do Leonardo, meu sócio aqui, tu falando aqui nessa câmera, tu convida a mulherada então para participar. Aqui, Beto, dessa aqui, ó. Aí, ó, tô convidando a mulherada então para participar aí, ó. Tem Itália 2024 com RR Cycling, ter essa experiência lá maravilhosa. Já divulga o teu Instagram, que tu falou agora o nome, mas RR Cycling. E a gente coloca depois ali, se alguém perguntar. Roberto Leite Rodrigues, né, pode encontrar lá, né, tem assessoria esportiva, tem toda a parte lá ciclística minha, essa também parte da minha história, né. Da agência toda, é tudo contigo, tu faz o contato. Tudo comigo. O legal que a então, gente... hoje tu tem uma assessoria e tem essa parte da... da viagem, sim, é isso aí. E daí tudo nesse teu Instagram? Tudo no Instagram. Daí, todas as informações ali. Reforça então para nós encaminhar já o... rr.cycling. Convida o pessoal para fazer o ano que vem essas trips. E divulga aí o teu Instagram. Tô esperando vocês aí, quem gosta de um pedal legal, assim, que... Paisagens. Eu só imagino. A paisagem é... Só para ter uma noção, agora, esse ano, eu comprei um celular com 250, no teu Instagram, 258 gigas. Eu quase estourei ela lá. Eu fiz em torno de 300 vídeos. Isso que tu vai e seguir. 2.000 fotos agora. Então, imagina o cara que vai a primeira vez, ele vem maravilhado. Cara, é surreal. E eu tenho pessoas que desses 6 anos, eu tenho uma pessoa que foi 4 anos comigo e vai ano que vem de novo. Tem pessoas que foi 3 anos, 2 anos, porque... E muitas pessoas que viajam demais e falam, cara, eu nunca tive uma experiência tão boa em viagem como pedalando. Então, a Europa está muito preparada para receber hoje a pessoa que gosta de pedalar, né? Isso em todo lugar. Então, é uma experiência escolheu um lugar ruim ainda, né, Beto? A Itália, então... tu tem 2 apelos, né? Para quem sim, gosta do ciclismo, né? É. Mas depois tu tem a paisagem e a parte gastronômica. Gastronômica, né? eu ia falar. A gastronomia lá é sensacional. A gente vai na colina do Prosecco, né? Conhece a região do Prosecco. A gente o pessoal não gosta muito, né? Sim, a gente desce em Veneza, tem a visitação em Veneza, que é uma parte histórica também, que acho que é muito importante conhecer, sai em Treviso, né? Depois Colina do Prosecco, e depois nós vamos para Dolomitas, que é os Alpes italianos, né? Então, é lugares sensacionais, assim, uma experiência única, uma experiência que vale a pena realmente. Então, é só entrar no meu Instagram lá, rr.cycling, e ver as informações que logo já vai começar a entrar as datas de saída, valores, como vai funcionar, o que a gente vai fazer de roteiro. Então, junta atividade física, movimento, gastronomia, passeio, família e novas amizades. Novas amizades, com certeza. É um ciclo que fica para sempre. Aqui para depois voltar para outro ano. Desses anos todos já foram, assim, contabilizando quem já foi mais vezes comigo, né? Mas a gente já tem um grupo mais de 50 pessoas. A gente marca as jantas aí, tem sempre... Relembrar, se encontrar. Daqui a pouco manda uma foto, um vídeo de alguma coisa que aconteceu lá, e é isso aí mesmo. Que legal. Beto, muito legal te conhecer, obrigado aí por ter vindo, disponibilizar teu tempo aí, contar muita história bacana, fazer um convite que todo mundo que for não vai se arrepender, só porque ele já me contou aqui, contou para vocês todos aqui, e essa combinação que eu acho que a gente tem que achar no nosso equilíbrio do dia a dia, que lá, né, a gente vai falando, que às vezes não é só trabalho, não é só atividade física, não é só gastronomia. A amizade, quando a gente consegue juntar, que nem tu faz, deve ser uma experiência única e inesquecível. Tá?
Obrigado, Beto, por ter vindo, tá? Tá à disposição aí, num outro momento a gente volta a conversar daqui a pouco para contar aí de uma outra viagem, ou trazer alguém dessa experiência. Agradeço. E a gente vai agregando. Temos muita história para ser contada e outra hora que quiserem convidar, estaremos novamente aí. Obrigado. Obrigadão. Ficamos aí, até uma próxima. Valeu, Beto. Obrigado, campeão. Valeu. Até mais.